Ei, Que coisa boa. eu Ai, já estava aqui, mas eu estava passando vergonha aqui, sem saber o que eu fazia. imagina. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer imensamente por aceitar fazer essa live conosco. Estou muito feliz e muito honrada com essa presença. Admiro muito seu trabalho. Viu? Obrigada, eu que fiquei super feliz com o convite. Então, vamos lá, vou te apresentar para quem porventura não te conheça, né? Hoje nós vamos falar sobre mulheres negras e política. E nós temos aqui a Macaé Evaristo, que foi coordenadora do Programa de Implantação de Escolas Indígenas de Minas Gerais entre 97 e 2004. De 2005 a 2012, ela atuou como secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. Foi também secretária de Educação Continuada da SECADI, do Ministério da Educação, e em 2015 assumiu a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Macaé, a palavra é sua. Vamos te ouvir aí por uns 20, 30 minutos e depois a gente abre para as perguntas. Bem-vinda e daqui a pouquinho a gente pergunta para você. Ok, então, primeiro eu quero dar boa noite para todo mundo que está com a gente nessa live. Eu estou vendo aqui, tem desde gente lá do interior de Minas, lá da cidade onde eu nasci, uma Coisa amiga querida, boa! há amigos de muitos lugares, inclusive aí do Rio de Janeiro. Eu vi aí o Beto, então queria dar um abraço grande para todos os amigos, para as pessoas que estão com a gente nesse momento difícil, e para falar de um tema também que eu acho que ganha muita relevância até em função desse momento que nós estamos vivendo, que é falar sobre mulheres negras e política. Então, eu queria primeiro me apresentar, né? Sou Macaé Evarista, sou professora, sou assistente social, essa é a minha formação inicial, né? Mas eu tenho trabalhado na gestão educacional nos últimos 12 anos, pelo menos, eu tenho me dedicado a trabalhar na gestão educacional, especialmente com políticas ligadas à inclusão, a políticas de diversidade, principalmente com o objetivo de redução das desigualdades educacionais. Então, assim, para mim é uma alegria participar desse convite, né, para esse colóquio, e para falar, é um colóquio que discute raça e interseccionalidades. Na verdade, a gente está ali trabalhando a origem, né, dessas desigualdades que a gente encontra no nosso país em relação a diferentes populações, mas em especial aqui nós vamos falar das mulheres negras, não é? Eu acho que essa agenda ela é muito importante, de combate ao racismo, das políticas antirracistas, da superação do machismo e do patrimonialismo institucional, porque é bom a gente instituição, né, da sociedade brasileira. O racismo, o machismo e o patrimonialismo institucional que a gente vê se reproduzir ainda hoje em diferentes estruturas. E falar de mulheres negras em espaços de poder, né, especialmente a gente falar das mulheres políticos. Por quê? Falar de mulher na política, mulher negra na política, eu falo, olha, isso a gente faz desde o dia que a gente nasce, não é? Porque para a gente chegar viva, eu falo, olha, para a gente chegar viva, né? Aos 5 anos de idade, depois passar a adolescência, chegar viva na vida adulta, é porque a gente teve que fazer muita política e muitas mulheres ao nosso redor, né? Fizeram muita política para que a gente conseguisse chegar onde a gente está, onde a gente chegou. Mas, em especial, eu quero falar das mulheres em cargos políticos, a começar para dizer o que são cargos políticos, né? Que é uma questão para a gente compreender, né? Então, quando a gente está falando de cargos políticos, a gente está falando tanto de cargos eletivos,
do Poder Executivo e Legislativo, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, mas também nós estamos falando de cargos políticos, de membros que participam desses lugares, desses poderes, que são de livre nomeação daquelas pessoas que foram eleitas. Né? Então, a minha trajetória em cargos políticos até então não foram em cargos eletivos, mas eu ocupei cargos na gestão pública, na administração pública, que são cargos políticos, o cargo de secretária municipal de educação, né? Um cargo de secretária nacional do Ministério da Educação, são cargos que, para ocupá-los, né, além de um perfil técnico importante, que eu considero, na sua trajetória, são cargos também que são considerados cargos políticos dentro da estrutura que a gente tem hoje na organização do Estado brasileiro. E falar de mulheres nesses lugares é ainda a gente falar de um percentual muito pequeno. Quando a gente está falando de mulheres negras no Brasil, né, vamos lembrar que nós somos hoje 27%, quase 28% da população brasileira. Né? O ano passado, o Instituto Locomotiva soltou uma pesquisa, né, de que as mulheres negras, em 2018, elas mobilizaram, né, operaram 16% do PIB. Eu lembro que a Folha fez uma matéria sobre isso, falando que mulheres negras movimentam 704 bilhões, né? Uau! O que corresponde a 16% do PIB. E eles chamavam atenção dizendo que as mulheres negras, né, ainda não eram consideradas no momento da propaganda, né, para o consumo, ainda que elas, em 2018, tenham movimentado um montante de 704 bilhões. Né. Foi bem interessante, porque logo após essa matéria, várias intelectuais negras, articulistas de jornais, se manifestaram para dizer, né, primeiro, que apesar do montante ser substancial, significava apenas 16% do PIB, e nós somos 27% da população brasileira. Né? Então, que pelo menos a gente deveria, em condições, né, que a gente consideraria adequadas, nós deveríamos pelo menos movimentar 27% do PIB do país. Mas, para além disso, né, um debate sobre que a gente não quer só consumir os produtos. Exatamente. Não olhar para a gente só com cara de quem é consumidora. Nós queremos estar nas propagandas. Bom, não queremos estar só nas propagandas. As propagandas é um espaço importante, né? Sim. Mas, inclusive, nós queremos, né, poder estar fazendo a gestão das empresas, né, que produzem. Queremos estar decidindo o que produzir, por que produzir, quando produzir e em que condições produzir, né, por exemplo. Então, eu trago esses dados, né, falando um pouco assim do PIB, mas para a gente pensar que, apesar desse montante, né, na verdade, nós ainda somos subrepresentadas em diferentes espaços no nosso país. E, ao mesmo tempo, nós somos, vou dizer, hiperrepresentadas quando a gente está falando de indicadores de desigualdade, né? Então, quando a gente está falando em relação ao mercado de trabalho, por exemplo, nós vamos falar quem são as pessoas, né, que estão nos subempregos, que estão nos empregos informais, que têm menos proteção do ponto de vista trabalhista. Nós estamos sobre-representadas, a gente poderia dizer isso. Né? Quando a gente pensa as trabalhadoras domésticas, nós ainda somos a maioria das trabalhadoras domésticas. No Brasil, nós, ao longo do século XX, a gente viveu pouquíssimos tempos, né? Assim, vamos dizer, quase que suspiros de experiências democráticas. Então, assim, vou dizer assim, é muito cedo, na palavra não seria bem cedo, né? Eu penso assim, a democracia é horrível, entendeu? Mas, entre todos os regimes, a democracia ainda é o que está tendo. Não é? Quer dizer, os períodos autoritários, eles foram terríveis para a nossa população. É claro que a gente pensa
outros modos, né, e outras formas de pensar a organização social. Quer dizer, a gente também pensa que a gente precisa superar o capitalismo, que a gente precisava construir uma sociedade com bases mais igualitárias, não é? Com menos desigualdade. Quer dizer, mas esse tempo, e hoje, eu acho que hoje no Brasil, na conjuntura que nós estamos vivendo, é fundamental a defesa da democracia. Sim. Porque o que a gente viveu desde 2016, desde o golpe na presidenta Dilma, é cada vez mais, não é? A gente está vendo cada vez mais o autoritarismo, uma perspectiva de experiências autoritária, totalitária, pessoas que absolutamente não têm respeito pela Constituição. Sim. E querem governar a partir do seu juízo. É importante para mim, para minha família, e é isso que está valendo. Quer dizer, não tem nenhum respeito às regras democráticas. Então, eu acho que nesse momento é fundamental uma aliança, né, nossa, não só do ponto de vista de partidos políticos, mas do ponto de vista de movimentos sociais, de pessoas que defendem os direitos humanos, a defesa absoluta da democracia. Macael Bento, antes da gente cair e voltar, ele perguntou se você acha que o Brasil vai ser diferente pós-pandemia. Eu acho que o Brasil vai ser... veja bem, gente, eu não acho que uma pandemia é capaz de produzir essa diferença. Eu acho que a nossa ação política, né, uma ação política coletiva é capaz de produzir a diferença. Vamos lembrar que o mundo ele já viveu outras experiências, né? Por exemplo, viveu lá no início do século XX a gripe espanhola, e o que sucedeu à gripe espanhola foi uma guerra. Sim. Tá certo? Foi uma guerra. Então, o mundo vai ser um lugar melhor a partir da pandemia? Não, o mundo vai ser um lugar melhor a partir da nossa capacidade de atuação e participação política, né? E do tanto que a gente conseguir, eu vou dizer assim, construir uma aliança, né, para o bem comum. A Janete Ribeiro, antes da gente, também fez uma pergunta. O que seria um projeto político a partir do olhar das mulheres negras? Ah, é bonito isso. Legal. Bonito isso, né? Bom, eu acho que primeiro é um projeto antirracista, não é? E falar em superação do racismo é a gente falar de uma série de correções, vamos dizer assim, de mudanças, de transformações na agenda das políticas públicas no nosso país. Eu acho que não dá para a gente não reconhecer que nós vivemos nesse período, né, de democrático do nosso país, em especial nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, uma série de políticas que avançaram nesse sentido. Né? A gente ainda tem inúmeras coisas por fazer, mas eu queria falar do ponto de vista, por exemplo, da educação. Né? Nós não tínhamos até então, né, gente, nenhuma política, por exemplo, para a inclusão de crianças com deficiência. Sim. Vou dar um exemplo básico. Garantir o direito à educação, nós saímos de 300 mil crianças com deficiência na educação básica para 700 mil crianças com deficiência na educação básica. Né? Vamos falar do que foi o programa Bolsa Família. Sim. Né? Do qual setores, né, em especial os setores que sempre utilizaram o Estado de uma forma patrimonialista, sempre tiveram horror, porque diziam que as mulheres não iriam mais trabalhar, que o Bolsa Família era para criar vagabundo, que isso não teria nenhum efeito, e a gente sabe, pós 10 anos de programa Bolsa Família, o efeito, né, desse programa na vida de milhares de famílias. Sim. Gente, não, eu tô com uma foto aqui que eu achei, eu estava à procura dessa foto nos meus guardados, e eu achei essa foto outro dia.
Estão vendo essa foto aqui? Não, Vocês você precisa conseguem colocar ver? mais para cima. Mais para cima? Ah, agora a gente consegue. Um Vocês pouquinho estão mais vendo para um cima. monte de gente em cima de mantimentos? Sim. Várias pessoas. E muitas Põe um pouquinho compras. mais para cima para a gente, Macaé. Sim, agora todo mundo... Sim, perfeito. Dá para ver aí? Dá. Essa foto foi tirada lá no município de São João das Missões. É um município que tem 70% da população indígena aqui em Minas Gerais. Fica no norte de Minas. E quando eu conheci esse município, ele era um dos municípios com menor IDH em Minas. E tinha aldeias nesse município que não tinha nenhuma pessoa alfabetizada. Quando se começou o programa de implantação de escolas indígenas. Essa foto aqui eu fiz quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado. Eu estava fazendo um trabalho de campo e eu amanheci na sede do município e eu nunca tinha visto tanta gente na sede do município como eu vi. Isso foi em 2004. Eu falei, gente, será que morreu alguém? De manhã. Gente, será que morreu alguém? Tem tanta gente aqui. Aí falaram, não, é porque tinham inaugurado, né? Tinha chegado na cidade pela primeira vez um caixa eletrônico. Olha. Na sede da prefeitura. E as pessoas estavam também, né, pela primeira vez podendo receber o Bolsa Família. Né? Então, essa foto aqui é uma foto que eu tirei no final do dia que ela me emociona. Né? Que é vendo o que as pessoas compraram, né, com o dinheiro do Bolsa Família. Eu falo que essa foto é para eu nunca esquecer. Né? Que as pessoas, e em sua maioria são mulheres e são mulheres negras, o que a gente compra, gente, é alimento, é botijão de gás, entendeu? As pessoas compravam coisas básicas para a sua sobrevivência. Né? Às vezes era um material de construção para fazer um banheiro. Pela primeira vez a casa passou a ter um banheiro digno. Entendeu? Então, essa questão aqui, ela para mim, ela é muito simbólica. Quando eu penso assim, o que é um projeto político, né, de mulheres negras? Um projeto político de mulheres negras, para mim, tem que ter um compromisso com a transformação social, tem que ter um compromisso com a redução das desigualdades, tem que ter um compromisso, gente, eu vou dizer assim, com a centralidade, né, da humanidade das pessoas. Tem que ter um compromisso com a dignidade. Eu falo que dignidade é uma palavra bacana, porque dignidade é uma palavra que a gente consegue traduzir em políticas públicas. Né? Então, quando eu falo uma escola digna, as pessoas sabem que eu estou falando de uma escola com professores que têm a formação adequada, uma escola que tem uma boa condição de infraestrutura, não é? Que os alunos tenham acesso à internet, ao computador, uma quadra coberta. Eu estou falando de dignidade. Quando eu falo de uma casa digna, as pessoas sabem do que eu estou falando. É uma casa, é um lugar onde tem saneamento básico, onde tem a rede de esgoto, né, gente? Onde eu tenha uma cama para dormir, para os meus filhos dormirem, né? Que eu tenha uma cozinha, que eu tenha condição de ter o gás, a energia elétrica, a água. Então, dignidade é um paradigma que dá para se traduzir em políticas públicas. Eu acho que essa é uma questão quando eu penso um projeto político para mulheres negras. E uma coisa que eu acho que a gente não separa, antes de entrar nessa live, eu estava vendo a live da Conceição Evaristo. E hoje foi a leitura de um conto maravilhoso dela, né? Que ela fala de uma... É a história de uma mulher, né? Que o filho... Eu esqueci o nome agora, gente, porque eu estou péssima, eu estou ficando velha mesmo. Esqueço o nome. Mas, enfim, o Josué, a história, né? Do Josué, que tem um nome, que a família colocou Josué porque achava que ele era um homem, e o dia que ele descobre que ele é que eu sou um menino, né? Ele chora e fala, mas eu não sou um menino, eu sou uma menina. E a história está aí, não vou contar para vocês lerem, né? Vocês vão procurar, vocês irem atrás para ler. Mas eu acho que um projeto político de mulheres negras, ele não pode perder de referência uma questão que está na chamada desse colóquio.
né? Que é essa ideia da interseccionalidade. E aí a gente pode lembrar lá da Lélia Gonzalez, né? Que é uma grande intelectual, mas que também fez uma opção de ir para a cena pública, para a política e disputar política. E fez uma campanha, tem um texto da Luísa Baes, que a Luísa Baes conta disso, que a campanha da Lélia Gonzalez, né, ela trazia uma série de elementos dessa interseccionalidade, porque a gente não vai falar dos direitos, né, sem falar dos direitos, sem lembrar das mulheres e falar das relações do machismo, né, sem falar do racismo, e falar também do racismo que sofrem os homens negros. Nós não vamos fazer uma campanha e desconsiderar a homofobia, né? A LGBTfobia. Então, nós vamos considerar a diversidade do sujeito e, portanto, pensar políticas na nossa... Eu fico pensando que, pelo menos na minha cabeça, não cabe, né? A gente não pensar um mundo onde cabe todo mundo. Aqui em BH tem um bloco de carnaval lindo que chama Todo Mundo Cabe no Mundo, né? Todo mundo cabe no mundo. Eu acho que um projeto político de mulheres negras não pode perder isso de perspectiva. O Roberto disse assim: Macaé, acredito que a educação ainda é um grande espaço de transgressão, como diz a Bell Hooks. Você construiu um projeto fantástico antirracismo em Minas Gerais. Fala sobre educação e política, por favor. Pois é, Roberto, eu acho que a educação é um espaço sensacional. Em todos os lugares que eu estive na educação, eu costumo dizer assim, eu fiz a linha de produção completa, né? Eu sou filha de professora, cresci no ambiente escolar, de estagiária, professora, fiz tudo dentro de uma escola até chegar a ser secretária de Estado da Educação. Tem uma questão importante para mim, porque o meu pai foi funcionário da Secretaria de Estado da Educação. Meu pai foi ex-combatente e quando ele, né, voltou da guerra, ele trabalhou na Secretaria de Estado da Educação e ele era auxiliar. E eu tive a oportunidade de voltar na Secretaria de Estado da Educação como secretária. E no meu primeiro mês de gestão, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Secretaria de Educação. Fiz vários encontros com as populações indígenas, né? Com estudantes, com as pessoas surdas, com professores quilombola e com professores da educação do campo. Eu lembro que eu me reuni com um grupo de educação do campo, que inclusive tinha professores quilombola, e eu fiquei bastante emocionada, porque duas lideranças quilombolas muito importantes aqui de Minas Gerais, a Sandra e o Jesus, eles deram um depoimento, né? Porque na gestão anterior os dois tinham sido barrados na cidade administrativa. Eles foram para uma reunião e as pessoas não acreditavam que eles podiam entrar na cidade administrativa para participar de uma reunião. Então, eles não conseguiram chegar na Secretaria de Estado da Educação, né? E a gente fez esse encontro, eu fiz meio que um janeiro de encontros, eu falo, para ambientar, né, gente? Para ambientar a estrutura da Secretaria de Estado da Educação com o nosso corpo, né? Com a nossa parte. Eu levei professores indígenas para a gestão da Secretaria de Estado da Educação, professoras surdas para a gestão na Secretaria de Estado da Educação, e uma dessas professoras é a professora Célia Chacriabá. Eu lembro que já no terceiro ano de gestão, ela falou: Macaé, você sabe que não tem um dia que eu chego aqui que eu não encontro alguém no elevador e essa pessoa me pergunta: mas você é índia mesmo? Então, Roberto, eu estou contando essa história para dizer que a gente precisa estar nesses lugares. O Roberto já esteve lá na CEPIR, né? Já esteve lá na Unilab, que é uma experiência maravilhosa de uma universidade, da integração, da lusofonia, eu não sei falar o nome todo, mas a gente precisa estar nesses lugares e nos fazer presente, colocar outros corpos negros nesse lugar. Né? Sim. Eu ouvi isso da Célia e eu tenho que dizer o seguinte: infelizmente, eu, como secretária de Educação, fui barrada várias vezes, em vários lugares. Né? Eu costumava brincar que eu achava que eu era transparente, porque eu tinha um carro, o motorista me levava e ele chegava nos lugares e eles perguntavam:
quem é, né? Aí o motorista falava, é a secretária de educação. E às vezes eu falo, o moço lá que ficava na portaria, ele olhava assim, eu falava, ele olhava através de mim, porque ele não me enxergava, né, gente? Ele não me enxergava nesse lugar. Então, a educação, ela é tão um lugar da transgressão, Roberto, que nós estamos sendo tão atacados, tão vilipendiados, né? E eu vou dizer, a começar por essa coisa, né? Por esse ser horrível que colocaram à frente do Ministério da Educação, que não tem nenhum respeito, né? Ele não tem nenhum respeito, não é aos professores, não é ao povo brasileiro, ele não tem respeito a nada, né? Eu acho que ele nem se respeita, porque se ele tivesse um mínimo de respeito e amor próprio, né, ele não faria as coisas que ele faz a ocupar um cargo que para nós é tão importante, né, gente? Que é o do Ministério da Educação. E incomodou. O que incomodou nas políticas do Ministério da Educação? O que mais incomodou foi o que primeiro eles cortaram, foi a SECADI, uma Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Uma secretaria, que só fez políticas, né, transgressoras, que só fez políticas decoloniais, porque construiu uma outra narrativa para as políticas públicas. E olha que nós batemos muito, né, ao longo de todo o processo, desde a construção da SECADI, a gente fez muita pressão e fizemos pressão no processo, mas é uma secretaria que já nasceu, ao fazer as suas políticas, sempre com a participação de colegiados. Então, educação do campo, com um colegiado com representação dos movimentos sociais do campo, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do campo, né? Na área da educação para as relações étnico-raciais, a gente tinha a Cadara, né, com representação dos movimentos sociais negros, professores e professoras negras, tanto da educação básica quanto da educação superior, na implementação de políticas públicas, né, que tiveram um efeito maravilhoso, ainda que a gente avalie que tenha sido curto espaço de tempo e a gente ainda queria muito mais. Mas se a gente pensar o significado, né, da gente ter cotas nas universidades públicas, né? Da gente ter desenvolvido uma série... Gente, vamos falar aqui, olha. Os editais do Uniafro, né? A visibilidade e a ampliação que se teve no mercado editorial para as escritoras negras, se a gente considerar o impacto da Lei 10.639, para além do impacto nos currículos escolares, né? Mas o impacto que se fez para fora. A primeira vez que em Belo Horizonte nós fizemos um edital para aquisição de kits de literatura afro-brasileira, nessa época eu era gerente da política educacional, a secretária era a professora Maria do Pilar, aqui em Belo Horizonte, foi em 2004. Né? Em 2003 nós tivemos a homologação da Lei 10.639, que inclui história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. No primeiro edital, a gente conseguiu adquirir 56 títulos. Né? E muitos desses livros já eram livros que tinham sido publicados há 10, 15, 20 anos antes. Né? O segundo edital, a gente fez 2 anos depois, né? Nós conseguimos selecionar mais de 100 títulos para as bibliotecas escolares. Né? Uma política que segue aqui no município de Belo Horizonte, mas que anda muito pressionada por setores conservadores e aqueles setores que defendem uma escola sem partido. Mas, na verdade, não é uma escola sem partido, né, gente? É uma escola sem os sujeitos. E que sujeitos são esses? Somos nós. Né? Homens e mulheres negros, a população LGBT, a população indígena, as crianças com deficiência, as pessoas que precisam da educação de jovens e adultos. Porque da mesma forma que na saúde tem gente achando que não tem problema, né? Todo mundo tem que contaminar e tem gente que vai morrer mesmo. Exatamente. Quem fala isso, tem gente que vai morrer mesmo, parece que tem certeza que não vai morrer ninguém da sua família. Exatamente. Né? Exatamente. Porque as pessoas já sabem quais são as famílias que vão chorar, né? Porque nós vamos perder, sim, entes queridos. Porque nós temos uma história
né? Uma história de desigualdade que nos deixa mais frágeis, mais vulneráveis diante dessa situação. Então, eu tenho... E na Secretaria de Estado da Educação, a gente fez um projeto muito legal, né? Que foi... Ai, gente, é tanto projeto, tanto programa, mas estou tentando lembrar a chamada aqui. Resuma, com essa história a escola tem tudo a ver, né? É a Lei 10.639. Com essa história a escola tem tudo a ver. E uma das linhas que nós trabalhamos foi a iniciativa de desenvolver pesquisas para jovens do ensino médio, né? Então, a criar nas escolas de ensino médio os núcleos inspirados nos DEABs que criamos para as universidades e que, no caso, os institutos federais, né, têm núcleos de pesquisa que incorporam estudantes do ensino médio, mas as escolas das redes estaduais de ensino médio não têm uma tradição e uma história de iniciação científica e de pesquisa. Então, nós criamos o primeiro programa de pesquisa no ensino médio e uma linha, né, para os núcleos de estudos afro-brasileiros no ensino médio. Foi uma experiência muito legal, financiamento do governo estadual, pela Secretaria de Estado da Educação, mas com um apoio maravilhoso da FAPEMIG, que é a nossa fundação aqui, que apoia a pesquisa. E, primeiro, foram selecionados os projetos de pesquisa das escolas, professores e estudantes escreveram projetos de pesquisa e foram selecionados, e depois a gente fez um edital para as instituições de ensino superior, para que, nas linhas apresentadas pelos projetos de pesquisa. Então, os professores das universidades olhavam para as escolas de educação básica e falavam, bom, eu acho que o meu grupo de pesquisa pode se alinhar a esse grupo de estudantes aqui do ensino médio, a gente tem interesse em co-orientar esses projetos e essas pesquisas. Uma parte desses trabalhos a gente apresentou aqui no Copene, que teve o Copene de 2018, a gente teve um simpósio só para falar dos trabalhos da educação básica, que às vezes se esquece muito, né? A gente fala em pesquisa e ainda tem um preconceito muito grande. Eu ouvi uma vez de uma secretária de Estado da Educação, aqui em Minas, né? Que a gente fica vendendo sonho. Onde já se viu falar que professor de educação básica pode ser pesquisador, né? Eu ouvi. A gente escuta, né? Escuta cada coisa, né? A gente escuta muita coisa, mas é bom a gente entrar na política, porque a gente também pode responder, né? Exatamente. E nós mostramos que é possível, sim, e que foi de muito... experiências maravilhosas, projetos maravilhosos que aproximou a Universidade da Educação Básica e muitos dos professores de educação básica que, apesar, né, de alguns gestores não saberem, tem sim muitos professores de educação básica, com mestrado, com doutorado, atuando maravilhosamente bem na educação básica e que gostariam também de poder ter financiamento, ter apoio, ter espaço para seguir desenvolvendo suas pesquisas e seus estudos. Macaé, a Passarinho Rebelde pergunta assim, você acha, Macaé, que se aproveitam da nossa urgência por pautas de sobrevivência para calar o nosso posicionamento religioso na política? Também, né? Também. Quando eu falei do Ailton Krenak, eu acho que é interessante no debate que ele traz, é porque ele traz um debate que pensa a gente na nossa humanidade inteira, né, gente? Porque, às vezes, falar da relação com o sagrado, e eu vou dizer, às vezes até entre acadêmicos, falar dessa relação com o sagrado é uma coisa assim, não muito bem vista. Parece que você não é assim tão pesquisadora, tão intelectual, porque você, né, tá discutindo, está pensando, está se propondo também, né, a entender essa relação consagrado. Então, eu acho que esse é um aspecto importante que a gente precisa considerar. Gente, como é que nós estamos de tempo aí? Eu acho que a gente já
Ó, vamos para a nossa última, deixa eu ver aqui. Nossa, tem um monte de comentários aqui embaixo. Depois vocês me mandam os comentários, Vou gente. mandar tudo. Olha, muito legal. Peraí, deixa eu passar, porque eu estou indo lentamente, mas tem um monte de perguntas aqui. Tô curiosa, porque eu não vejo aqui. Ah, você não aparece para você rolar aí não. também, né? Olha que estranho. Porque eu acho que tinha que aparecer. A gente tem que descobrir por quê. Tem uma pergunta. Fixou em uma pergunta para mim aqui. Comentário. Um comentário. Depois a gente tem que descobrir por quê. Nossa, aqui tem eu não sei se é eu que... Ah, gente, eu descobri. O problema é naquela pecinha entre a cadeira e o celular. É porque eu tenho que passar o dedinho aqui. Você tem que passar o dedinho aqui. Gente, eu tô tendo o maior letramento nesse negócio de live. A gente vai aprendendo, não é? Ai, que ótimo. Deixa eu ver aqui. Passarinho tá tomando um chá de camomila, gente. Eu também queria. Rodrigo agradecendo. Agora eu tô vendo aqui. Isso. A Janete está falando, queria te ouvir falar sobre aquilombamento e educação. Ô, Janete, eu tenho falado não, porque assim, aquilombamento, né, esse conceito é lá do Abdias do Nascimento, mas a Conceição Evaristo escreveu uma poesia maravilhosa na virada desse ano. Eu não estou com ela aqui separada, mas é muito legal, porque eu falo que a literatura, a poesia tem essa capacidade, né, de falar de coisas que são tão importantes para a gente, tão sofisticadas, mas de uma maneira muito sensível. Uhum. Eu acho que dois conceitos que eu tenho falado, que eu acho que eles são estratégicos para a gente pensar política desses tempos. Um é o Florestaninha, do Krenak, e o outro é o aquilombamento, né, que vem do Abdias, mas que a Conceição falou disso, da necessidade. Eu acho que o aquilombamento, eu posso pensar assim, que é um nome, né, bem nosso, bem ligado à nossa memória, à nossa ancestralidade, para a gente falar de uma maneira sensível, né, sobre essa palavra tão difícil que a gente fala de interseccionalidade. É verdade. Que a interseccionalidade, eu costumo brincar, igual na política pública, intersetorialidade. É uma palavra difícil de falar. E às vezes mesmo. E a gente brinca, é difícil de falar e às vezes mais difícil de encontrar. Mas quando a gente fala, né, de aquilombar, eu acho que a gente traduz isso de uma maneira que as pessoas compreendem, né? Quer dizer, o que é essa possibilidade da gente estar junto, né? Eu fico pensando de lugares em que a gente tem muita certeza, muita confiança, de que a gente compartilha, né? A gente compartilha ali de uma série de elementos para a nossa sobrevivência. E de uma certeza também, né? De que a gente, que não tem saída para nós, se não for uma saída coletiva. Né? Então, quando eu penso de aquilombamento e educação, né, eu penso cada vez mais que a gente precisa estar mais próximo, não só nos organizarmos, e eu acho que tem uma questão que me fala muito, às vezes a gente tem uma organização no campo da educação que ela exclui, né? Exclui os estudantes, exclui as famílias, exclui as comunidades. Eu tenho pensado muito sobre isso, a gente tem debatido muito essa questão, quer dizer, nesse momento de isolamento, né? A gente vai, cada um para sua casa, mas e as pessoas nas nossas comunidades? Né? Eu falo, o processo democrático na gestão pública, ele criou uma democracia, por exemplo, a efeito do concurso público, que também eu acho que é a melhor forma que tem, gente. Senão a gente nunca chegaria nesses lugares. Mas você faz um concurso para professor, né? É completamente democrático. Mas depois que você passa no concurso, a democracia meio que ela some ali, porque as comunidades, elas não têm mais condição. Eu aprendi muito isso. Essa foi uma indagação muito forte que ficou para mim da minha pesquisa com as escolas indígenas. Tem um grande debate, pelo menos dentro do povo Chacriabá e algumas populações indígenas que eu conheço aí nesse Brasil, que é esse lugar do professor
e a articulação dele com o projeto, né? Com o projeto coletivo daquele território, daquela comunidade, né? E do professor ele ter essa vinculação e tá, como é que eu vou dizer? Esse lugar também ele é um lugar autorizado pelo coletivo. Uhum. Então, você pode. Eu vi, por exemplo, situação em que as famílias todas tiram os alunos de uma classe e mandam estudar em outra escola, porque tinha ali uma situação que não estava compreendida, não estava devidamente negociada, conversada com as famílias. Né? E isso se permanecer até que seja feita uma negociação, uma repactuação. Então, eu acho que a gente precisa muito, né? Pensar nessa articulação, entender que a gente está sofrendo um ataque maciço, né? E aí esse ataque maciço, ele não é só no Congresso, né? É bom a gente atentar que a gente está sofrendo esse massacre nas comunidades. A educação e os profissionais, a gente tinha um lugar de autoridade, né? E aí, um lugar de autoridade pelo respeito e pela aliança que a gente construiu com as comunidades. Né? Mas, no entanto, nós estamos nos fragilizando. Né? Estou vendo a Passarinho Rebelde aí fazendo os comentários, né? Falando da bancada evangélica na política, e é bom a gente falar que não é só a bancada evangélica, né? E aí, inclusive, entender, porque a gente tem segmentos muito distintos nesse conjunto de pessoas, né? Evangélico não é um bloco único. Sim, né? exatamente. E evangélico, o pensamento dos evangélicos, necessariamente não é aquele que está representado dentro das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, uma vez que vamos pensar, o pensamento da população negra é esse que a gente está vendo representado ali dentro. Né? Não, então, a gente precisa pensar sobre isso e eu acho que essa reconexão com as comunidades passa muito pelo nosso projeto educativo. Eu costumo brincar que aqui em Minas Gerais, quando a gente chega no interior, tem 2 lugares que tem muro. Tem município que nada é murado, mas tem 2 lugares que com certeza você vai encontrar murado. Um é o cemitério e o outro é a escola. É a escola. Né? Aí eu brigo, bom, o cemitério eu não entendo, porque quem está de fora não quer entrar. Não quer entendeu? E quem está de dentro não acho que não tem condição de sair. Agora a escola, me explica, entendeu? Mas quem que tá murado? Será que é porque quem está de dentro quer sair? Eu fico brincando, eu faço essa brincadeira, mas é para criar uma alegoria, né? Da necessidade que a gente precisa de desvelar e desconstruir esses muros. A educação, ela sempre teve um papel, foi muito importante para as famílias negras. Muito importante para nós. Nossas famílias sempre viram o lugar da educação como um lugar, né, determinante para que a gente pudesse construir algum tipo de mobilidade social. Né? Eu falo, políticas públicas sempre foram importantes para as nossas famílias. Vamos imaginar as nossas irmandades, né? A Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, lá na Bahia, né? Que se organizou uma irmandade só de mulheres negras. E essas mulheres se organizaram para garantir o quê? Uma boa morte. Né? Por que uma boa morte? Porque a população negra não tinha nem lugar de ser enterrado, gente. A gente não tinha nem um cemitério. Né? Então, essa irmandade, ela vai funcionar não só para... Porque eu falo, quem não tem uma boa vida não tem uma boa morte. Né? Exatamente. Então, para nós, a gente pensa que a gente precisa se organizar e se aquilombar, né? Para as coisas básicas, desde garantir que a gente tenha uma morte digna, né? Mas para ter uma morte digna é preciso a gente ter uma vida digna. Né? A gente precisa ter acesso à educação, a gente precisa ter acesso à saúde, ao esporte, né? Acesso à arte, à cultura, à música, né? A um trabalho decente, né? A um trabalho em que a gente não seja completamente expropriado na nossa humanidade. Então, essa ideia do aquilombamento, né? Eu acho que ela é bacana, ela é importante, e ela é uma palavra de força para nós.
Para a gente não perder as nossas referências, a nossa memória, né? Que a nossa memória de mulheres negras é uma memória de luta, de sermos muito aguerridas, né? Mas Sim. também de sermos muito solidárias umas com as outras. Sim. Sim. Gente, nós chegamos ao final. Não sei se a Macaé quer responder Estou mais vendo o alguma Edu coisa. aqui falando, Teresa de Benguela é século XVIII. Ei, Edu, beijo grande. Ah, gente, eu lembrei, eu tenho que passar. Stefânia Rocha entrou. Marina Evarista tá aqui, hashtag fora Bozo. Luta de classe? Luta de classe. Luta de classe? Muitas. O passarinho, as nossas pautas de urgência, né? Ô, gente, a nossa vida é sempre uma urgência, né? Mas nem por isso a gente desiste. Uhum. Vamos lá. Macaé, no seu tempo, se você quiser responder mais alguma, se você quiser caminhar para a gente encerrar. Pois é, eu acho que a gente Que a quero gente... agradecer, né? Antes de mais nada, agradecer todo mundo, agradecer a paciência das pessoas terem saído e voltado por esse bate-papo. Peço desculpa aqui pela minha Imagina! dificuldade aqui nessa live. Eu estou aprendendo, eu prometo ser melhor nas próximas. Letramento digital, né? Não é assim tão fácil, mas dizer que foi uma alegria, foi um prazer. Eu espero que a gente possa conversar ainda muito sobre esse tema. Sim, e relembrar, mulheres negras decidem, né? E dizer que o Rio de Janeiro ele foi maravilhoso, deu um show, né? Elegeu a maior bancada de mulheres negras, 10 na última eleição, e que isso possa se repetir nas eleições desse ano, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Que a gente possa eleger muitas mulheres negras para as nossas câmaras de vereadores e para as prefeituras, né? E para isso eu tenho que dizer para as mulheres, para isso, gente, a gente tem que se colocar como opção, né? Então, eu quero dizer também que eu sou pré-candidata a vereadora aqui em Belo Horizonte e dizer que eu fico muito feliz de saber que outras mulheres negras estarão participando desse processo e dizer o seguinte, precisamos ser muitas, né, na disputa para que a gente consiga também que muitas cheguem a ocupar esses espaços. Então, um beijo grande para vocês, boa noite, muito obrigada. Macaé, quero te agradecer imensamente, assim, foi maravilhoso, né? Assim, aprendi muito, acho que nós todas e todos aqui aprendemos muito com o seu conhecimento, com o seu carisma, com a sua inteligência e com a sua luta, com a sua resistência. Eu te agradeço de coração e quando nós pudermos fazer o nosso colóquio presencial, fazemos questão da sua presença, que vai ser muito importante. Obrigada. Um beijo aí para a Aline, que está me mandando aqui saudações. Beijo aí para todo mundo que participou. Beleza. Beijo para o pessoal da minha cidade natal, São Gonçalo do Pará. Olha que legal. Gente, essa live, ela vai ficar disponível no Story, mas depois a gente baixa, junta as duas e a gente coloca tudo num arquivo só. Aí a gente disponibiliza aqui no site, no YouTube do Colóquio, a gente manda para a Macaé também, para ela também fazer uso como ela desejar, tá bom? Se eu posso disponibilizar no meu canal do YouTube também. Pode sim. Assim que eu vou te mandar o link, daí você baixa todo seu. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, tchauzinho. Próxima live na próxima terça-feira. A gente vai falar com a doutora Kathleen Cruz sobre a questão de saúde para a população negra. Ela é dermatologista. Eu quero assistir, porque eu acho que eu conheço, já vi algumas coisas dela, maravilhosa. Maravilhosa. E aí a gente vai falar de auto-amor, de nos cuidarmos em relação à saúde. E acho que é ótimo que a gente está precisando disso. Um beijo grande, agradeço todo mundo por mais essa live e pela presença. Tchau, tchau. Beijo.